Olá pessoal, meu nome é Fernando e este é mais um vídeo do canal Sola Escritura. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu creio na soberania de Deus. E o que eu entendo por soberania de Deus? Soberania de Deus eu entendo que Deus está no controle de tudo e que nada acontece sem a sua permissão. Ou seja, tudo que acontece é porque Deus permite, ok? Tudo que acontece é porque Deus permite. O Senhor Jesus Cristo ele já faz menção sobre isso lá em Mateus capítulo 10, versículo 29, quando ele diz que não se vendem 2 pardais por um as, e no entanto, nenhum deles cai por terra sem que Deus dê o consentimento. Nas mínimas coisas que só acontecem pela permissão de Deus. Me chama a atenção, ultimamente, a preocupação de muitos pastores com relação ao decreto dos governadores. Eu quero ater ao nosso governador, que decretou fechamento das igrejas, proibindo assim os cultos presenciais. E não, por que essa preocupação? Eu quero aqui abrir um parêntese e dizer, olha, eu estou falando como uma pessoa que já foi acometido da Covid. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu senti. É terrível, é terrível. Segundo a médica que conversou comigo quando eu estava na UTI, ela disse que o vírus havia destruído, preste atenção para isso, havia destruído parte do meu pulmão. Você sabe o que é isso? Você sentir falta de ar, dificuldade para respirar. Irmão, é terrível. Isso é terrível. Quantas pessoas, infelizmente, chegaram a óbito por conta disso? Se tem perseguição, eu não sei. Mas o que eu quero dizer a você é que o momento é de nós nos preocuparmos com a segurança das pessoas, com a vida das pessoas. Você, pastor, tem essa responsabilidade. Não seja irresponsável em relação a isso. Não coloque em risco a vida das pessoas. Quantas pessoas dentro das igrejas foram contaminadas? Não estou dizendo que foi dentro da igreja, mas quantas pessoas que já foram ativas na igreja que foram contaminadas? Talvez tenha sido dentro da igreja, talvez tenha sido fora, mas que foram contaminadas. E o momento é de nós termos bom senso. A palavra é essa, bom senso. Irmão, você está a favor do fechamento? Não, eu estou a favor de que se seja coerente com a situação que estamos atravessando. A não ser que a tua preocupação seja financeira, arrecadação, e aí você não está nem aí para a vida das pessoas. Foi isso, infelizmente, mal interpretado por a maioria que aconteceu no último dia 7, se não me engano, quando o reverendo Augusto Nicodemos, dando uma entrevista a um jornal do país, ele mencionou sobre esse fato. Ele frisou que é inconstitucional o fechamento de igrejas, mas que nós temos que ter um bom senso em relação ao período em que nós estamos atravessando. Eu concordo plenamente com ele. Concordo também com o que ele falou. Muitos, ele não falou todos, ele falou muitos, só estão preocupados com a questão financeira, porque a arrecadação precisa dos cultos presenciais. Infelizmente a verdade é essa. Se a tua preocupação é só na ministração da palavra, é só em pregar o evangelho, meu irmão, culto online você pode fazer isso. Eu tenho acompanhado os cultos online, tem sido uma bênção. Eu tenho acompanhado vários cultos de vários pastores diferentes, tem sido uma bênção. Agora, por que essa, eu vou dizer, sana de abrir a igreja? Agora foi autorizado a abrir com 10%. Mas talvez para muitos não seja suficiente. Mas deixa eu te dizer uma coisa. De onde você tirou a ideia de que Deus só pode ser adorado dentro do templo? De onde você tirou a ideia de que Deus só pode ser adorado se for dentro das 4 paredes? Eu acho interessante. A Bíblia Sagrada é um livro que nós devemos ler. Ler. Thomas Paine, certa vez ele disse que a Bíblia é o livro mais lido, porém o menos examinado. E essa é uma realidade.
Muitos, infelizmente, leem a Bíblia apenas para se orgulharem de já ter lido a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, mas dificilmente se lê a Bíblia examinando o texto que está sendo lido das Escrituras, ou as Escrituras em si. Infelizmente, as pessoas leem a Bíblia como se lê uma outra literatura. Muita gente é assim. A Bíblia é um livro escrito pelo nosso Deus e que chegou aos nossos dias devido ao cuidado e o zelo que Deus teve para preservar estes escritos. Você já parou para pensar o preço que muitos homens pagaram para que hoje nós pudéssemos manusear livremente as Escrituras? Eu estava me lembrando, irmãos, de um comentário que eu vi de uma pessoa, de um irmão, onde ele dizia o seguinte: primeiro tiram a tua liberdade, depois tiram o teu emprego, por último tiram a tua fé. A minha fé ninguém tira, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Se você não sabe, se a tua fé é facilmente tirada, então você não sabe em quem você crê. Infelizmente, essa é a verdade. E eu estava lendo o texto de João capítulo 4 e me chamou a atenção, em particular, porque o texto da Bíblia Sagrada ele tem uma mensagem primordial, mas nós podemos tirar também lições secundárias, certo? E eu estava vendo no versículo 20, quando a samaritana diz para Jesus assim: olha, os nossos ancestrais, eles adoravam neste monte. Todavia vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Então já havia, irmãos, essa questão da adoração ter que ser em Jerusalém. Era o único lugar para se adorar. E o samaritano, ele tinha o seu local de adoração em Gerizim, no Monte Gerizim. Porém, era um lugar em que, se você for ler 2 Reis, capítulo 17, versículo 33, ele vai dizer que eles temiam ao Senhor, porém, eles também cultuavam seus próprios deuses. Era um local de adoração idólatra também. Certo? Era um povo que adorava, mas que temia ao Senhor, mas também adorava outros deuses. Mas aquela mulher pergunta a Jesus: qual é o lugar certo para adorar? É aqui, porque os nossos ancestrais adoravam aqui? Ou em Jerusalém, porque o judeu diz que é lá? Aí Jesus dá uma resposta que tremenda. Jesus desfaz essa questão. Mulher, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Jesus desfaz esta questão, porque Deus é Espírito. Ele continua: importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse que são estes que o Pai procura para seus adoradores. Ele disse para aquela mulher também: vós adorais o que não conheceis. Aí eu te pergunto, irmão, você conhece o Deus que você adora? Você conhece o Deus que você diz adorar? Você conhece o Deus que você diz que adora? É um Deus que não está sujeito a um determinado lugar para ser adorado. É um Deus que não está preso a 4 paredes. Jesus diz que nós adoramos ao Pai em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira adoração que Deus espera, independente do lugar. Você pode adorar a Deus na tua casa. Não distorça as minhas palavras. Eu não estou dizendo para você deixar de frequentar a igreja, mas eu estou dizendo que em momentos em que não é permitido nós estarmos no templo, nós estarmos na igreja, nós podemos adorar a Deus na nossa casa e onde nós estivermos. A preocupação de muita gente é com a arrecadação. Infelizmente, essa é a verdade. Precisa ser dito. Eu conheço o caso de pastores que em cima do altar fica dizendo que não prega dinheiro na minha igreja. Nós aqui não pregamos dinheiro. Porém, quando está na reunião particular com os obreiros, pastores das congregações, é pressionando para se aumentar a renda das congregações, sob pena de não receber a ajuda de custo mensal. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Você dizer uma coisa em cima do altar que não prega dinheiro e ao mesmo tempo, quando você está fora do altar, você fica pressionando os pastores do ministério para aumentar a renda das congregações. Senão você não recebe ajuda de custo. Isso é uma coisa, eu me atrevo a dizer, diabólica.
Repito, isso é uma coisa diabólica. Tem um pastor aqui, muito conhecido no nosso país, em que algum tempo atrás, ele pregava contra essa teologia da prosperidade, utilizando a Bíblia Sagrada, citando os textos da Bíblia Sagrada, e hoje ele usa a mesma Bíblia, textos diferentes, para validar a teologia da prosperidade, para defender a teologia da prosperidade. Meu irmão, isso aqui é a palavra de Deus. É inerrante e infalível, ela não se contradiz. Quando você usa um texto para você criticar determinada coisa e depois você quer usar, agora aqui já vai usar de forma distorcida, para justificar aquilo que você antes combateu, isso é uma prática terrível. E eu queria já me identificar para ele, que ele gosta de chamar as pessoas que o questionam, aqui é um ilustríssimo desconhecido. Isso mesmo, quem está falando aqui é um ilustríssimo desconhecido. Desconhecido por você, desconhecido por muitos, mas conhecido por Deus. Conhecido nos céus. Isso é o que me interessa, é ser conhecido nos céus. Porque importa que ele cresça e que eu diminua, utilizando aqui a frase de João Batista. Estou preocupado em ser conhecido por ninguém, não. A minha preocupação e o meu interesse e o que me satisfaz é ser conhecido pelo meu Deus, pelo meu Senhor, aquele que deu a vida por mim, aquele que morreu no meu lugar, aquele que derramou sangue por mim, aquele que me perdoou, aquele que me santificou, aquele que me salvou. O meu compromisso é com Ele. O meu compromisso é com Ele. Aquele que me curou dessa Covid, aquele que me tirou do leito do hospital, me tirou da UTI, que me tirou do balão de oxigênio. É com Ele que eu tenho compromisso. E unicamente com Ele. E eu vi muita gente falando, irmão, assim, perseguição. Começou a perseguição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não sabe o que é perseguição. Você quer saber o que é perseguição? Vai ler lá no livro de Atos. Começando no capítulo 7, quando foi o martírio do diácono Estevão. E eu acho interessante, irmãos, é o que o Espírito Santo registra na última frase do versículo 40 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Diz lá que quando Estevão expirou, melhor dizendo, né? Quando Estevão expirou, antes de ele expirar, ele diz: pede a Deus que perdoe aquele pecado daquelas pessoas. E o texto sagrado termina dizendo: e Saulo consentia com a sua morte. Eu acho tremendo o Espírito Santo ter registrado a presença de Saulo naquele momento. Você quer saber o que é perseguição? A partir do capítulo 8, Paulo ele pega cartas para perseguir a igreja, decretos para perseguir os crentes, onde eles estivessem, trazê-los para Jerusalém, presos, né? Eu acho interessante é que você diz que nós estamos sofrendo perseguição por causa de um decreto que está limitando a igreja a se reunir. Perseguição você não viu foi nada ainda. Perseguição você vai encontrar na palavra de Deus. Os nossos irmãos primitivos sofreram. Perseguição você vai encontrar ali. Aí chega o pastor dizer assim: o que é que vai ser da igreja? Meu irmão, quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Não é você, não sou eu. Quantos homens atentaram acabar com a igreja e não conseguiram, porque ela pertence ao Senhor, a verdadeira igreja, a igreja que vive e existe para a glória de Deus, não para multiplicar patrimônios, não para criar impérios em torno de um homem só. A igreja do Senhor Jesus, formada por pessoas compromissadas com o seu evangelho e com a sua obra, com a sua palavra. É Ele quem cuida dela. E o próprio Senhor Jesus Cristo declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então você está preocupado por quê? Que preocupação é essa? Você acha que você pode mais do que o Senhor cuidar da igreja dele? Vamos ter consenso, irmãos. Vamos ter consenso. Vamos deixar que o Senhor cuide, tome a frente, tome a direção de tudo o que acontece. Deus é soberano, eu volto a dizer. Deus, Ele é soberano. Você pode adorar a Deus fora das quatro paredes do templo. Jesus diz que
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É uma vida voltada exclusivamente para Deus. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar aqui, o que o Paulo está querendo dizer, é oferecer. É apresentar a Deus, oferecer a Deus os nossos corpos, que é santuário do Espírito Santo, segundo Paulo escreve em 1 Coríntios 3,16. O nosso corpo, que é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Então, onde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma vida dedicada exclusivamente a Deus, servindo a Deus verdadeiramente. E quando tudo isso terminar, quando tudo isso passar, e Deus assim permitir, voltarmos à congregação, iremos continuar adorando a Deus no mesmo espírito, em espírito e em verdade. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Convido vocês a, se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, badala o sininho aí, dá o teu like, pode dar o teu dislike também, se você não gostar. E dê a sua opinião, favorável ou não, comenta, é muito importante para nós. Eu e a minha equipe estamos aqui de braços abertos para ouvir também a tua sugestão. Coloca lá nos comentários que assunto você gostaria que nós trouxéssemos em outros vídeos que nós iremos produzir e trazer para vocês. Ok? Valeu, um abraço!